Pronto. Oi, gente, tudo bem? Vou esperar um pouquinho aqui para a doutora Daniela entrar. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre doença renal, um pouquinho sobre as alterações. Vamos tirar umas dúvidas aí que surgiu do pessoal. Ai, que legal, já tá entrando bastante gente. Vamos tirar umas dúvidas aí que o pessoal mandou. Dúvidas que a gente sabe que as pessoas sempre têm, né? Principalmente relacionado a isso. Deixa eu aceitar aqui a doutora Daniele. Gente, vamos compartilhando aí com todo mundo, mandando uns coraçõezinhos aí. Deixa eu ver aqui. Oi. Aê! Tudo bem? Tudo bom e você, Fê? Tudo bem, já tava esperando você chegar, já tava adiantando aqui, dando uns spoilers pro pessoal do que a gente ia falar hoje. Tava esperando você entrar e já tava dando um spoiler aqui, contando que a gente vai falar um pouquinho daquelas principais dúvidas que eu acho que todo mundo tem sobre doença renal, né? Sempre vai ter, né? Ah, legal. O pessoal tá entrando aí. Tá bom. Vou explicar pro pessoal por que a gente decidiu fazer essa live, Dani. A doutora Daniele, nefrologista, trabalha especificamente com doença renal, salva minha vida com os pacientinhos renais. Estou ali sempre, Dani, tem um paciente para você, me socorre. E a gente está no mês Março Amarelo, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas Março Amarelo é uma campanha que a gente tem no Brasil já faz mais ou menos uns 6 anos, que é de conscientização dos tutores, né, do proprietário, dos tutores, a respeito dos problemas renais, né? Então é um mês que a gente usa para tentar falar o máximo que a gente pode, compartilhar o máximo de informação a respeito da doença renal, que é uma doença que muitas vezes ela pode ficar ali assintomática, entre aspas, né, Dani? A gente vai falar sobre isso ali, se realmente é assintomática ou se esses sinais ali são discretos e a gente só percebe ali na frente, né? E que se a gente diagnosticar ela previamente, a gente consegue evitar aí uma progressão, né, muito rápida, a gente consegue dar uma maior vida para o nosso paciente, certo, doutora Daniele? Exatamente. O mais importante é a gente tentar diagnosticar precocemente a doença. Porque quanto mais cedo a gente consegue descobrir, né, essa doença, a gente consegue dar maior longevidade e qualidade de vida para o nosso paciente. Né? O importante é prevenção, né? Então, fazer diagnóstico precoce, a gente tentar fazer exames periódicos, porque às vezes pode ser que não são sinais, né, muito sutis, que às vezes para a pessoa passa desapercebido, e já pode já ser algum sinal aí realmente da progressão da doença. Ah, legal. E Dani, eu tava pensando aqui, eu acho que para a gente começar, vamos falar um pouquinho qual que é a importância do rim na vida do animal. Porque a gente sabe, o coração é um órgão importante, o cérebro é um órgão importante. Então, eu vou pedir para você contar para a gente um pouquinho quem é o rim na fila do pão, né? Qual que é a importância do rim na nossa vida, na vida do nosso pet, do cão, do gato, porque a gente sabe que o rim é essencial. Mas a gente sempre fala, o rim ajuda a filtrar o sangue. Conta pra gente aí, ele só filtra o sangue? O que mais que o rim traz aí de benefício pra gente? A gente tem aquela ideia que o rim apenas filtra o sangue, né? Na realidade, não é somente isso, né? O rim é um órgão muito importante, né? Assim como o coração, assim como o cérebro, né? Alguns órgãos, né, primordiais aí. Vitais, e o rim também, né? Exatamente, vitais para a nossa vida, né? E dentre eles, além da excreção, que é a mais comum, né? Que o pessoal sempre se apega muito à ureia e creatinina, né? O rim é responsável por outras funções também, outras funções. No caso deles, a eliminação, no caso da ureia e creatina, que é a eliminação, né, através da urina. Né? Isso. E, na realidade, existem outros compostos também que têm que ser eliminados aí, tá? O rim é responsável também pelo equilíbrio de alguns eletrólitos, tá? Então, como o sódio, o potássio, o cloro, né? O metabolismo cálcio e fósforo também, né? Que às vezes a gente
algumas mulheres, né, que já têm alguns problemas aí também de hormônios e em relação a cálcio também, o rim também já começa a dar, né, uma alteraçãozinha aí e pode também alguns animais desenvolverem. É responsável também por equilíbrio desculpa, eu estou um pouco nervosa, gente, é a minha primeira É live. a primeira live da doutora, a gente tá super tranquila aqui. Já falei, a gente tá batendo um papo, a gente sabe, a gente quer saber do rim aí, você quer que a gente conta pra gente. Fica tranquila, respira. Então, você tá falando que ele também é responsável pelo equilíbrio dos eletrólitos, que isso é super importante, né? Aí eu acho que mais você ia falar de hormônio. Isso, é responsável pela produção de alguns hormônios, dentre eles a eritropoetina, que é responsável também pela estímulo da produção da hemácia na medula óssea e também pela renina, que vai alterar e controlar a nossa pressão arterial. O rim é responsável também pelo controle do nosso pH sanguíneo. Então, ele que vai fazer essa homeostasia também do equilíbrio ácido básico. E o rim é responsável também pela hidratação, né? Então, é ele que vai dizer o que realmente precisa ser, né, a quantidade de água que precisa ser eliminada e o que a gente precisa reter, né, para poder manter o equilíbrio e a hidratação. Então, basicamente, ali na fila do pão, o rim é responsável por eletrólito, pressão arterial, anemia. Eu acho que ele é Exato. levemente importante aí na nossa vida, né? Sim, sim. Legal. Então, a gente está falando aí de um órgão que é basicamente essencial para a vida, né? Sem rim a gente não vive, porque existem, não é só aquela função, filtrar o sangue, o rim filtra o sangue. Não. Ele tem inúmeras funções na vida do nosso pet. E por isso, eu acho que é importante a gente conscientizar as pessoas de todas essas funções, porque aí a gente já tem umas dicasinhas aí de quais são os sinais que eles podem apresentar, além de alteração na ureia e creatinina. Porque a gente fala de função renal, a gente fala ureia e creatinina, vamos ver ureia e creatinina. Mas, né, a gente sabe que a ureia e creatinina, quando elas estão alteradas no sangue, a gente já tem uma alteração renal bem importante, não é, Dani? Exatamente. Quando a gente já tem um aumento da ureia e creatinina no sangue, isso já é sinal de que existe um comprometimento renal maior aí, né? Então, em torno de 75% do rim já está em comprometimento. Então, ou seja, ele já não está conseguindo mais fazer o serviço dele. E dentre eles, a gente tem que ver todos aqueles outros fatores que a gente já falou. Então, assim, a ureia e creatinina são o que o pessoal geralmente mais pede, sim, mas a gente não pode só pensar nisso, né? Pensando na parte renal, né? Então, tem outros fatores para a gente pesquisar aí também, tá bom? Então, a gente só te interrompendo um pouquinho, Dani. A gente falou, né, da principal função do rim. Agora a gente vai falar de quando o rim tá doente. Quando a gente fala, né, de ureia e creatinina, que eu acho que é o que a gente mais vê aí no... meu cachorro tá com a creatinina alterada, ele tá com uma doença renal. Mas ele já perdeu 75% daquele rim. E essa perda, Dani, desse rim, ela é regressiva? A gente consegue recuperar isso que a gente perdeu do rim? Então, quando a gente fala de perda de 75%, a gente já considera que o animal ele é um doente renal crônico, né? A doença renal crônica, ela é uma doença progressiva e irreversível. O que já lesionou, não tem mais como reverter, né? O que a gente tem que fazer a partir daquele momento, é a gente tratar do que ainda resta pra gente, né? E tentar tratar da melhor forma, tá bom? Legal. E aí a gente tá falando aí, né? Como a gente falou de todas essas funções que o rim tem, se a gente vê que ele não tá mais cumprindo essas funções, a gente tem que tentar compensar e ajudar ali, né? Já dando um spoilerzinho ali a cumprir essas funções por ele, né? Eu acho que você travou, Dani. Pelo menos para mim aqui travou. Não sei se você tá me ouvindo. Agora voltou. Você tá me ouvindo? Oi, desculpa. Agora sim. Desculpa, caiu Então aqui. tá. Não, imagina. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a doença renal crônica. O nosso rim não, né? Quando o rim tá doente. Conta um pouquinho aí pra gente. É uma doença, infelizmente, irreversível. Até uma das tutoras mandou uma pergunta aí pra mim, perguntando se Fê, essa não doença... tá. Oi? Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo? Eu acho que travou, gente. Deixa eu ver aqui. Tá. Ai, Deus. Voltou, Dani? Voltou? Desculpa, gente. Não, eu acho que é a minha internet. Eu desliguei aqui, agora deixei no 4G. Desculpa. Então, a gente estava falando da doença renal, ela não é, meu Deus, reversível e ela é progressiva. Então, significa que ela vai avançar. Ela vai piorar eventualmente, certo? Exatamente. Conforme vai passando o tempo, se a gente não cuida do que realmente está lesionando, na realidade, a nossa função, depois que ocorre já a lesão, é a gente tentar cuidar daquela outra porçãozinha e tentar ajudar o rim a fazer a função dele. Se a gente não cuida daquilo, né, que é o bem mais precioso que a gente tem ali ainda, isso vai piorando cada vez mais. Então, ele vai meio que se autoconsumir. Então, ele vai piorando mais ainda, né? E existem... Ele vai se sobrecarregando, na verdade, né? A gente chama, né, que quando a gente tem uma perda desses néfrons, né, a gente tem os néfrons remanescentes que sobram, a gente acaba sobrecarregando, e eles chamam, que a gente chama de néfrons, eles chamam supernéfrons, né, que eles ficam... Acho que travou de novo. Legal. Não, Eles eu tô te viram... ouvindo, Dani. Tá me ouvindo agora? Tô. Tá. Então, eles viram supernéfrons. Só que com isso, eles vão começando também a ficar cansados, vão perdendo a força, e aí acaba morrendo. E aí por isso que a gente chama que é progressiva. Não tem como reverter mais. E também não tem como a gente rever todas aquelas células que já morreram. Que morreu, já morreu. Então, por isso é importante a gente fazer o diagnóstico precoce. Ah, legal. Então, a gente basicamente, para a gente evitar uma doença renal e para a gente evitar essa progressão, a gente tem que fazer diagnóstico preventivo, né? O que quer dizer, a gente está falando de diagnóstico preventivo ou diagnóstico precoce? Ou as duas coisas? As duas coisas. Se a gente fizer preventivo, na realidade é para quê? Para a gente poder ver se o animal está tudo bem. Às vezes um pacientezinho acaba tendo uma doença do carrapato, aí você trata, mas você tem que depois também fazer a avaliação do rim, porque aquela doença pode prejudicar também o rim. Ah, legal. Outras doenças aí também, comorbidades, uma doença cardíaca, animaizinhos que têm problemas endócrinos, né? Então a gente também tem que fazer a avaliação, né, do rim, porque ele também pode sobrecarregar. E Né? lembrando, né, Dani, algumas medicações que às vezes o seu animalzinho tem que tomar, por exemplo, medicação pós-castração, ela também pode sobrecarregar o rim. Então é muito importante, né, a gente fazer essa prevenção, ter esse cuidado maior ali com o rim, porque às vezes a gente está falando, você mencionou, achei super legal você falar sobre algumas doenças que também podem prejudicar o rim, algumas medicações podem prejudicar o rim, porque ele é responsável ali por excretar essas medicações também, né? Exatamente. Além das medicações, né, por exemplo, como você mencionou a castração, é importante, né, a gente fazer um diagnóstico fazer uns exames pré-cirúrgicos para ver se aquele rinzinho está bem. Ele estando bem, fazer uma cirurgia também controlada, preparada direitinho. Você vendo a pressão arterial, o animalzinho está em uma fluide, então, porque a hipotensão, a hipovolemia, né, também pode prejudicar. Então, dependendo das castrações que são feitas, se o rinzinho já está com alguns probleminhas, pode piorar também. Pode, E na aí verdade, também acelerar, né, esse processo, né? exatamente. Algumas plantas também, né, Fê? Verdade! A gente teve um paciente em conjunto, né, Dani, que deu um sustão aí na gente, né? Então, algumas, vamos falar algumas toxinas, não vamos falar planta especificamente, mas existem algumas toxinas. A gente pode falar de veneno, a gente pode falar, até eu atendo muito picada de animal peçonhento, picada de cobra, picada de aranha, tudo isso vai sobrecarregar o rim também. E aí, a partir do momento que a gente tem essa sobrecarga e que a gente pode perder alguns néfrons, esses néfrons não recuperam.
E a gente já entra aí Sim. num processo de evolução de uma alteração renal. Você me corrija aí, tá? Se eu estiver falando alguma Tá certo. besteira. Ah, legal. Não. E Dani, então vamos lá. Quando a gente está falando de medicina preventiva, a gente fala muito de medicina veterinária preventiva. Quais são os exames, então, que você indica para a gente ou para os tutores fazer como preventivo para ver se tem alguma alteração renal? Porque a gente falou que a ureia e creatinina, ela só vai alterar quando tiver 75% do rim comprometido. Antes disso, o que a gente pode fazer ali como rotina, né, na clínica? Falar, igual a gente uma vez por ano vai no médico, faz um exame de check-up. E o médico já sabe o que pedir para ver o que está funcionando ali. O que o nosso pet, o cachorro e o gato precisam fazer de preventivo? Qual que é o exame-chave para a gente ver se o rim está funcionando legal? Olha, são dois exames que são primordiais, né? Assim, além do exame de sangue, da ureia e creatinina, que a gente tem que fazer também, né? Mas o ultrassom, né, é um exame que mostra pra gente, às vezes, alterações morfológicas já mais avançadas, né? Que pode me dizer já que o paciente tem doença renal, mas sem que ele tenha ainda a ureia e creatinina alterada. Então, a gente já pode no ultrassom essas alterações. E um exame também muito importante, que até a gente até fala, né, que é um exame que muitas pessoas não fazem, porque às vezes eu acho que, na realidade, pela experiência e achar, não vai me dizer nada. Na realidade, diz muita coisa, que é o exame de urina, né, que a gente consegue acompanhar a densidade daquela urina, se o animalzinho está tendo perda de sangue, se tem proteinúria, se tem infecção, que isso tudo pode também agravar o rim. Na verdade, o exame de urina hoje, eu acho que ele traz mais informação do que o exame de sangue, né? Mas é o que você falou, você tem que saber interpretar o exame de urina. Não adianta você pedir o exame de urina e falar, o exame de urina aqui não deu infecção, né? Tá tudo bem. Então... O mais importante é a gente não se apegar, né? Só assim, pelo menos na minha área, né? A gente não ficar se apegando às referências. Tá dentro da referência, tá normal. Tá dentro da referência, tá normal, né? Calma lá, vamos lá. Então, tem alguns exames que a gente sempre faz que eu nunca vou pela referência. Fósforo é um deles. Eu não posso me atentar para um paciente. Você já brigou muito comigo por causa disso. Eu falava, tá dentro da referência. Você falava, não, Fernanda, não tá. Mas sabe uma coisa, Dani, você sabe uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, e que eu acho que isso todos os tutores e mesmo os veterinários deveriam ter como via de regra, é a gente fazer esses exames periódicos e ter o histórico do animal. Porque a sua referência é diferente da minha. A referência do meu gato é diferente da referência do seu gato. Então, a gente faz uma ureia e creatinina. Vamos falar da ureia e creatinina que todo mundo conhece como alteração renal. A gente faz uma ureia e creatinina hoje da minha gata, da flauta, ela tem 0,5 de create. Daqui 6 meses, ela tem 1,3. É dentro da referência. Só que em 6 meses aumentou muito. Você concorda com o que eu tô falando? E aí eu acho que assim, um paciente que chega pra gente com 10, 11 anos de vida e não tem um exame anterior, é muito difícil pra gente diagnosticar precoce, não é? Exatamente. E às vezes acontece, né? Um pacientezinho que veio, é idosinho, ele é magrinho, né? Não tem muita massa muscular e a create já dá 0,8. Fala, nossa, tá ótima, né? E esquece dos outros exames. E aí a gente vai ver lá o ultrassom todo alterado, o exame de urina todo alterado, porque se atenta somente a um exame, a creatinina, que ela vem oriunda da musculatura. Se um paciente não tem, né, massa muscular, um pacientezinho já mais magrinho, então vai dar algumas alterações. Então, por isso é importante a interpretação, a gente saber o quanto era antes, para saber realmente se está realmente dando alterações, já mostrando algumas coisas para a gente. Até tem uma colega nossa querida, a Maria Elvira, falou ali da densidade urinária, que é o que a gente estava falando no começo, né? Não se atentar na referência. Principalmente interespécie, né, Dani? Porque o gato é completamente diferente do cachorro. E aí você tem lá uma referência, é normal essa densidade de tanto até tanto, isso é muito abrangente, né? Exatamente. Então, você diria então pra gente que exame de urina e ultrassom, você acha que tem que ser feito o quê? Uma vez por ano? A partir de que idade? O que você preconizaria aí pra gente passar pro pessoal como preventivo?
Olha, o ideal, se a gente puder fazer, né, já a partir de filhote, um ultrassom, um controle, porque a gente pega alguns casos também A de partir de animais. filhote já? Sim, já pego pacientezinhos, eu já peguei paciente de 4 meses com alteração renal, infelizmente. Caramba! Infelizmente. Tem raças específicas também, né, Dani? O Lhasa, eu sei que é uma raça que tem muita alteração renal, não é isso? O chito também é um animalzinho que tem já uma maior predisposição a certas doenças, então a doença renal também entraria aí também. Então, se a gente puder fazer um ultrassom controle, né? Às vezes com 6 meses a 7 meses, vai, por exemplo. Ah, legal. Exame de sangue, né? Um hemograma. A anemia pode prejudicar também a função do rim. Então, às vezes, um paciente, a doença do carrapato, como eu já falei, a gente já pegou pacientezinhos, filhotes, né? Com doença do carrapato. Então, a gente tem que tratar, porque pode, mas futuramente causar problemas nos rins, Então né? fica até uma dica, eu acho que para o pessoal que já teve um cachorro que teve aí a doença do carrapato, já que a gente está falando dela, ou mesmo um gato com micoplasma ou com qualquer doença que possa ter desencadeado uma anemia, né, durante esse certo período, é legal olhar para o rim, né? Porque ele pode ter sido sobrecarregado, a anemia melhorou, mas ele pode ter perdido um pedaço aí da sua função, certo? Às vezes pode ser que para a gente, no momento, não vai dar muita alteração, muitas informações. Aí talvez a gente precisaria de outros exames mais profundos aí para saber realmente se tem alterações, como a gente chama de uma relação proteína-creatina urinálise, para ver se tem proteinúria, então é uma coisa mais a fundo. Mas sim, ficar observando, é um paciente que teve anemia, um pacientezinho que está vomitando, que está com diarreia. Né? Então, por que está tendo esses vômitos esporádicos, né? Toda hora vomitando? O porquê que ele está tendo, às vezes, perda de apetite, né? Bom, a gente vai entrar ainda nos Não, é isso que sintomas, eu ia falar. sinais. Então, já que a gente já está falando disso, vamos falar agora do principal. Quais são os sinais que a gente tem que olhar? Quais são os sinais que o nosso pet dá? Eu sei que a doutora Larissa que estava aí assistindo vai ficar orgulhosa de mim agora. Quais são os sinais que o pet vai mostrar pra gente que ele tá com alteração renal? O que a gente tem que pensar? Eu acho que você travou de novo, Dani. Deixa eu ver. Você tá me ouvindo? Ai, Normal. não foi pra mim, então. Você falou de vômito, você já deu um spoiler aí de vômito, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado da medicina felina e vou falar que gato não é normal vomitar, tá, gente? Essa coisa de, eventualmente o gato vomita bola de pelo, é normal. Não, não é normal. Nem é normal ele vomitar, como ele vomitar com frequência, mesmo que seja por outro motivo, vai fazer mal pro rim, não é isso, Dani? O que acontece? Na realidade, como você falou do felino, né? Vamos lá. O gato doente renal crônico, no início da doença, ele não vai apresentar vômito. Ele não tem esses sinais como mostrando que o rim tá ruinzinho já. Ele vai ter outros sinais, como beber muita água, fazer muito xixi, né? Então, às vezes, meu gatinho começou a urinar mais, ele vai mais vezes urinar, a quantidade aumentou, né? Tanto o cão quanto o gato. Isso já é sinal. A cor da urina. Às vezes o gatinho fica mais difícil a gente ver a cor da urina, né? Porque às vezes acaba fazendo na caixinha de areia. Mas O acho que cão dá a para gente perceber pelo odor também, né, Dani? Gato principalmente, né? O gosta cachorro a muito. gente vê pela cor, né? E aí, o cãozinho a gente consegue ver às vezes a cor da urina. Isso já é um sinal para a gente também. E o gato ele vai ter outros sinais, como perda de peso. Às vezes começa a parar de querer comer. E às vezes também pode apresentar desculpa, perda de peso, começar a fazer muito xixi, muita água. Esse geralmente é os sinais mais comuns. Numa fase mais avançada da doença, aí sim pode aparecer vômitos. E uma outra coisa também que pode aparecer, tanto no cão quanto no gato, o odor urêmico, o mau hálito, né? Não é um hálito de boquinha com tártaro, é um cheiro muito mais forte É um do que cheiro isso. específico, né? Que com o tempo você vê que é meio amoníaco, né? Não sei descrever. A gente chama de odor urêmico, né? Ele é oriundo da amônia, né? Por isso que a gente chama o cheiro de amônia.
Não é aquela boquinha que tem tártaro, aquele mau hálito de tártaro. É um outro cheirinho aí também. E às vezes, dependendo do estágio, pode começar a aparecer úlceras na boca, feridinhas na boca e também na língua. Hipersalivação, o gato começa a babar, né? Tem muito isso, às vezes não quer comer, fica babando muito, né? O cão já começa a apresentar vômitos, né? Então eles começam a Logo no apresentar muito. começo. Às vezes sim. Eles têm mais Tá. gastrite, eles têm alterações gastrointestinal, então pode apresentar diarreia, às vezes aquelas fezes, às vezes pastosa, mas preta, né? É sinal também de perda de sangue, né? Porque ele tem várias feridinhas aí no estômago e também às vezes no intestino, devido aos níveis Legal. altos de circulação. E, na verdade, quando a gente fala de vômito, às vezes o vômito é por outra causa, mas quando a gente tem vômito e diarreia, a gente tem muito distúrbio eletrolítico, né? E esses distúrbios eletrolíticos, eles podem levar a uma sobrecarga do rim também. Então, às vezes você fala assim, tá vomitando, mas é porque comeu uma besteirinha, por exemplo. Só que aí o bicho vomita, vomita, vomita. Ainda mais um filhotinho, um paciente que já é pequenininho, né? Um gato... eu sempre falo para os meus pacientes e para os tutores, para os meus pacientes não, que eles não me entendem tão bem, mas eu sempre falo para os tutores, né? Vômito e diarreia é mais grave, mais grave, não vou colocar de gravidade, mas é mais preocupante às vezes do que uma convulsão. Porque o vômito e diarreia, às vezes você negligencia aquilo e ele pode ocasionar muitos problemas. Principalmente se o seu paciente já for renal, já tiver uma doença renal e a gente não souber, né? Você pode prejudicar mais ainda, porque a desidratação, ele vai, como ele já tem a perda da capacidade de concentrar a urina, de reter a água, ele vai já desidratar. E quando o animalzinho começa a ter vômito e diarreia, ele vai desidratar muito mais ainda. E com isso perder, né, às vezes, o que a gente chama de bicarbonato, bases, que vai causar o equilíbrio, vai ajudar no equilíbrio do sangue. Vai descompensar tudo, né? Tudo. Então, por isso é importante. Então, se o animalzinho está tendo diarreia, vômito sem parar, é importante levar realmente no hospital, né? Não ficar esperando, vai esperar. Às vezes ele melhora, aí melhora. Às vezes não começa a parar de comer, aí e é só diarreia e vômito, e aí pode agravar a situação mesmo. E aí, até a Vanessa perguntou aqui se as fezes ficam muito ressecadas. No gato, eu vejo paciente renal com as fezes muito ressecadas, porque imagina que o corpo está desidratado e ele tem a maior reabsorção de água das fezes para tentar compensar. Isso procede no cão também? O que você conta? Sim, na realidade, o gato, né, eles acabam sim tendo, retenção de fezes devido à desidratação, sim, né? Então a gente hidratando melhora, mas também devido a baixa níveis de potássio, né? Porque o gato ele acaba perdendo muito potássio na urina. E o potássio ele é muito importante para o peristaltismo. Então, às vezes as fezes tá. no Ela fica mais intestino. tempo ali parada também e acaba desidratando mais, né? De líquido também, que o organismo vai tentar pegar o máximo de líquido das fezes, o pacientezinho pode ficar um pouco mais constipado também. Por isso que eu sempre falo, tem que dar água para gato. Mas meu gato não toma, a gente tem que tentar fazer de alguma forma. Coloca num pires, num copo. Eu falo assim, realmente, quando eu ponho um copo lá, o gato vai tomar. Então põe um copo, põe um copo. Amo meus pacientes felinos, gatos são demais. Eles bebem água nos lugares mais inusitados, mas é onde ele quer beber, a gente deixa, né? Tem que tomar bastante água. E Dani, a gente falando agora de tomar água, só uma dica que eu acho que é legal a gente falar pro pessoal. Gato que tá bebendo muita água é o que a gente quer, é o que a gente tá falando aqui. A gente quer que o gato beba muita água. Mas gato que tá bebendo muita água também não é normal, certo? Lógico, sim, você tem que ver a vida toda do seu gato quanta água que ele bebeu, né? Sim. Ele sempre bebeu muita água, ótimo, maravilhoso. O seu gato tá no nível que a gente quer. Dá uma melhoradinha, sempre pode melhorar, né? Mas não, ele não bebia tanto, mas de uns meses para cá ele vem bebendo muita água. Não é normal, certo? Exatamente. Às vezes é um dos sinais que, às vezes, para o tutor passa desapercebido. Porque né? acha Porque que é às vezes saudável, né? Falar, ele tá bebendo muita água, isso é bom.
Exatamente. Aí tenho muitos clientes, né, meus pacientes, tutores, que eu sempre falo, seu paciente tem problema nos rins, né? O, o seu cachorrinho ou o seu gato tá com problema no rim. Aí, não, doutora, mas ele bebe bastante água, não tem problema no rim, não. Aí eu falo, aí que tá o problema. Ele da falta de retenção de água, ele não consegue mais concentrar. Os gatos, deles beberem água, sim, como você falou. A gente tem que estimular a ingestão de água, você tem que dar sachê desde bebezinho para ele acostumar. E eu sempre falo, coloca mais água no sachê. Estimula várias formas. E aí, sim, a partir do momento que você vê, ele começou a beber mais, ele nunca foi de beber tanta água assim. Aí é onde a gente tem que se preocupar, de olho, anteninha levantada e já leva para o veterinário. Vamos fazer exame de urina, fazer ultrassom para ver se tá, e os exames de sangue para ver se está tudo bem. O pessoal aqui está contando, ó, gato que gosta de beber água na torneira, que é o que mais dá trabalho, eu acho, né? Porque aí você tem que abrir a torneira o dia inteiro para o seu gato beber água. Tem quem que foi que falou aqui que o gato toma no balde? Gente, balde eu nunca vi. Achei incrível. Eu perdi aqui quem foi que contou aqui. A Naline contou pra gente que o gato bebe água no balde. No balde eu nunca vi, mas eu vou começar a usar de dica pros tutores. Vou falar, bota um balde, vê se dá certo, uma bacia, né? Não, Fê, e realmente, o problema do gato de beber na torneira, eu sempre falo, é a mesma coisa quando a gente vai tomar água no bebedouro, que você aperta lá e fica sugando. E nunca ingere bastante, né? Você nunca vai saciar a sua sede. Você vai estar sempre com sede. Nada melhor que um copo. Aí eu eles também precisam. Vou adiantar nossas dicas, né? Do final da nossa live tem umas dicasinhas que a gente vai dar. Fonte de água, gente. Gato gosta de água corrente. Fonte de água tem que ter. Não interessa assim, meu gato nem olha para a fonte. Vai deixar ela lá como um artefato na sua casa. Mas a fonte de água tem que ter. Eu falo que às vezes até o barulhinho da água estimula o gato a beber água, entendeu? Então, a gente vai dar depois mais algumas dicas aí de ingestão de água, mas tem que ter a fonte de água em casa, certo, doutora? Certo. E bastante potes também. Se ele gosta no pirex, copo, aonde ele quiser. Aí a gente falou dos sinais mais discretos, a gente deu uma pincelada aqui. Nossa, pires da xícara, eu fico doida vendo as pessoas comentando aqui onde o gato gosta de beber água. Gente, gato é demais, né? Adoro. Dani, então, só pra gente resumir os sinais que a gente falou. Fazer muito xixi, beber muita água, dificuldade para urinar, que a gente colocou aqui, na verdade, eu acho que mostraria mais que ele está urinando pouco, que ele está desidratado, certo? Na realidade, se ele não, dependendo do estágio da doença que ele tá, às vezes sim, pode ser, a gente começa a ver ele começar a urinar pouco, então precisa aumentar a ingestão de água. Mais avançado também, né? Isso, estágio mais avançado, tá? Mas geralmente vai toda hora fazer xixi, tá? Tem uns outros sinais que a gente começa a perceber também, já é um quadro mais avançado, Fê. Às vezes alguns probleminhas oculares, né? Verdade, secreção no olho, né? Na realidade, também não só a secreção nos olhos. Uma dos problemas da doença, né, a complicação da doença renal é a hipertensão. E a hipertensão, ela pode causar o que a gente chama de descolamento de... Algumas lesões que a gente chama de lesões em órgão-alvo, né? Que sofrem porque o rim não está conseguindo manter a função dele, né? Exatamente. Então, o gato... com a nefrologista, tô sabendo já. O gato, principalmente, viu? Que às vezes é aquele que faz tudo, de repente tá com medo, aquele olhar, né? Aquele olho totalmente de pupila dilatada, ele acaba causando lesões oculares. Cego, inclusive, né, Dani? Exatamente. Alterações do sistema... Vamos voltar. A gente falou só que eu esqueci de dar uma dica aí pro pessoal. A gente falou de exame, mensurar a pressão arterial é importantíssimo, gente. E assim, não é todo veterinário que mede, até porque não é um procedimento tão simples de você fazer, principalmente em gato, cachorro agitado. A gente tem aquela síndrome do jaleco branco, que chega na clínica, o paciente altera a pressão só de entrar no consultório, né? Então, assim, mas tem que ter como regra, pelo menos, sei lá, a cada 6 meses ou toda consulta fazer uma mensuração da pressão, certo, doutora Daniele? A pressão arterial ela é muito importante. E às vezes a gente consegue ver
às vezes até precocemente, ou o animalzinho que tem problema ocular, de repente, ele não está enxergando nada, está batendo em tudo. Aí, quando a gente vai fazer, às vezes, aí tem já um quadro de hipertensão que a gente considera aí, que é muito grave. E geralmente pode ser alteração nos rins E a gente também. tem os dois lados, né, Dani? A alteração no rim leva à hipertensão e a hipertensão pode alterar o rim também. Não é isso? Ou eu tô falando Sim, besteira? na realidade, o rim é que controla a pressão, Tá. tá? Chegando uma quantidade menor de sangue, ele vai mexer, né, o hormônio vai lá agir em todos os vasos e vai causar uma vasoconstrição para poder chegar mais sangue. E aí, o que acontece? Às vezes, no coração, um problema cardíaco pode sobrecarregar, ele pode piorar também, e ele pode levar, às vezes, sobrecarregar esse rim. E esse rim, em contrapartida, vai aumentar a pressão, É tá? porque, na verdade, a gente sempre fala, tem problema no coração, tem pressão alta. E é o contrário, né? Quem tem problema cardíaco, os pacientes com problema cardíaco têm hipotensão, a pressão fica baixa. E aí a pressão baixa faz o rim sofrer, certo? E aí a gente acaba tendo esse problema também, né? O coraçãozinho não tá legal, o rim não tá legal. Tô falando certo, né? Não, a gente sempre tem que ver os dois, né? Porque existem também problemas cardíacos, como eu falei, que pode levar a sobrecarregar o rim e aí levar a problemas renais. Entendeu? Então a gente tem que sempre avaliar sempre. Diminuição de peso, não tá comendo bem, tá bebendo muita água, vômito, diarreia, problemas principalmente em cão, né, Dani? Gastrointestinal, úlcera, diarreia com sangue, cheiro forte na boca, hipersalivação, mau hálito, pelo ressecado. Eu vejo muito isso em gato e eu acho que pro dono do gato é bem comum. Você vê que aquele pelo tá eriçado, ele tá ressecado, que pode mostrar aí uma desidratação. São os Exatamente. sinais que a gente tem que prestar atenção aí, que tem algum problema renal, certo? Muitíssimo, Fê. Dani, dá uma dica também para o pessoal, porque a gente que é veterinário, a gente sabe checar a hidratação do paciente. O tutor em casa, como que ele pode checar que o paciente dele está bem hidratado? Eu sei que você tem umas dicas legais aí que você sempre fala nas suas consultas, né? Eu sempre gosto de mostrar, eu pego o paciente. É comum, né, numa avaliação, né, de clínica rotina no dia a dia, a gente fazer, porque a gente fala da prega, né, aqui atrás do pescocinho. Então, na hora que a gente levanta, Pelo, né? exatamente, a preguinha forma, é sinal de desidratação. Se a pele voltou ao normal, sem ficar repuxadinha, ele está hidratado. Porém, alguns pacientes acabam tendo uma desidratação mais leve, digamos assim. Discreta. A gente consegue. Exatamente, discreta, moderada. Às vezes a gente começa a perceber, às vezes na gengiva. Então eu sempre falo, levanta a gengiva e aí você passa o dedo. Se o seu dedo deslizar, é sinal que ele está hidratado. Se o seu dedo não desliza, ele está enrugando, é uma gengivinha que ela está ressecada, sem brilho, é sinal de desidratação. E também quando a gente puxa, né, a mucosa ocular, a gente vê o vermelhinho, né, que a gente vê em relação à questão de mucosas estão coradas ou não, e a gente consegue ver também aquele olhinho mais molhadinho, ele tá mais brilhante, aquela aguinha que fica, então é sinal de hidratação. Se ele tá seco, fundo, é sinal de desidratação. Mas o mais importante é passar o dedo na gengiva. Passou o dedo, não... eu acho legal pra caramba, porque aí o tutor pode fazer em casa, e eu acho que é legal até você criar como via de regra, sabe? Eventualmente, passa o dedo na gengiva. Gente, eu tô falando, lógico, mais de cachorro, de gato bonzinho. Senão vocês vão chegar sem a ponta do dedo, porque não é todo gato que fala, tá aqui, olha aqui minha gengiva, mãe. Vai chegar tudo arrebentado e falar, ai, doutor, eu tento passar a mão na gengiva, mas o gato me arrebenta. Lógico, a gente sabe que nem todo paciente... Aí você olha o olho do gatinho, né? Mas essa dica que você dá, que eu acho muito legal, para criar até uma rotina em casa de avaliar a hidratação do seu animal, né? Então, olha lá, o olho dele tá brilhante, a gengiva tá brilhante, tá escorregando o dedo. Acho essa dica fenomenal.
E às vezes até tem um pacientezinho que já é doente renal, né? A pessoa já sabe que ele tem uma doencinha e às vezes a gente não precisa entrar com medicação ainda, né? Não é necessário entrar com nada, porque tá tudo. Ó, tranquilo. Voltou? E eu vou dar uma outra dica aqui para o pessoal, Dani, que eu falo de gato, para mim, eu vou te falar da minha experiência. Gato, a principal queixa que eu vejo do paciente renal é perda de peso, né? Então, o tutor chega para mim com a queixa de que ele está emagrecendo. E às vezes, quando a gente tem um gato muito gordinho, que é basicamente a maioria dos nossos pacientes felinos hoje, a gente só percebe quando essa perda de peso ela é bem expressiva. E às vezes o tutor fica na dúvida, tá perdendo peso? Não tá perdendo peso? Então também seria legal criar o hábito de pesar o seu animal quando você tiver essa suspeita. Falar assim, nossa, eu tô achando que ele tá um pouco mais magro. Pesa todo dia, né? Até porque essa perda de peso, que a gente até usa isso como um controle depois no paciente renal, essa perda de peso, às vezes ela é desidratação, né? Ela não é perda de massa magra ou de gordura. O animal tá perdendo líquido, ele tá desidratando. Então, o meu gato tá bebendo muita água, ele tá fazendo muito xixi. Pesa ele diariamente uma semana, marca ali no papel. Nossa, realmente ele tá perdendo 100 gramas por dia. Ele tá desidratando. Tô falando besteira? Não, me corrija aí. Também tá certa, tá correta. E também uma coisa que eu sempre peço, né, principalmente para meus pacientes renais, a gente sempre fazer também o controle da alimentação. Será que ele está comendo a quantidade que ele precisa, né? Então, Também. toda a ração que a gente, né, toda a ração, seja ela renal ou a ração normal para o meu cãozinho filhote, adulto ou idoso, atrás das embalagens tem a quantidade necessária que ele precisa comer, né? Será que ele está comendo aquilo que ele realmente precisa? Tá comendo, mas também tá começando a perder muito peso. Então vamos ver. Realmente ele não está comendo o que ele deveria comer. Então a gente tem que tentar entrar com medicação para estimular esse apetite. Então, por isso que é importante a gente pesar, né? Ver se ele está, às vezes até como você falou da água, é que gato já é um pouco mais difícil, então a gente às vezes consegue controlar a quantidade de ingestão de água. Então você põe lá no potinho de água dele, lá, 500 ml de água. E aí você vai trocando ao longo do dia, aí você mensura, vê quantos ml ele tomou. Anota. Vai lá, coloca mais 500 Ou fazer, ml. né, uma marquinha no pote, porque às vezes faz uma marquinha ali e fala, nossa, ele tá bebendo muito mais do que ele bebia, né? Então isso também eu acho que, já entrando nas dicas, isso também acho que é uma dica legal, principalmente para quem tem cachorro, né, Dani? Os cães realmente a gente consegue perceber, né? Porque eles acabam aumentando muito. E às vezes fica até fácil de você conseguir mensurar. Para o gato, vários potes é um pouco mais difícil. E Dani, falando de dica agora, vamos para a parte, eu acho que uma parte super importante também. Prevenção da doença renal. Então, como que a gente pode prevenir tanto que o animal desenvolva doença renal, quanto que uma doença renal que já existe não progrida tão rápido, né? Para que esse paciente possa ter uma vida boa e tranquila de muitos e muitos anos, mesmo com um probleminha renal. O que é o essencial para a gente prevenir a doença renal? Olha, na realidade, assim, existem vários fatores que podem prejudicar, né, e piorar esse rinzinho. O que a gente tem que fazer é evitar. Meu filhote come saudável, come bem, bebe bem água, tudo cresceu. Vou fazer uma cirurgia, controle de antipulga e carrapato, porque pulgas e carrapatos, né? Pulga para o gato, carrapato para o cão pode dar doenças. Doenças que a gente falou que podem prejudicar o rim lá no começo da live, né? Leishmaniose, aí onde você tá, tem muitos casos de leishmania. Leishmania pode também piorar, né? Levar a uma doença renal. Às vezes uma anestesia inadequada pode levar também problemas renais. Como a gente já tinha falado, né? Algumas medicações, então o uso, né? Às vezes a gente passa algumas medicações para o pessoal, né? Aí depois o cachorrinho, o gatinho acaba tendo o mesmo. Eu vou usar a mesma receita.
E aí, às vezes... Exatamente. Não automediquem os seus pets. Isso é realmente muito importante. A Larissa fez uma pergunta lá em cima que eu tinha marcado aqui para a gente responder no final da live, que seriam quais as medicações que podem prejudicar o rim. Eu acho que, lógico, existem várias, mas eu acho que basicamente anti-inflamatório sobrecarrega, né, Dani? Tem que tomar muito cuidado com o anti-inflamatório, né? Tanto o esteroide quanto o não esteroidal. Isso que eu ia falar. Seja não esteroidal ou esteroidal, eles podem sim sobrecarregar. Lógico, é um paciente que precisa estar bem hidratado. É um idosinho que dorme o dia inteiro, não come, não bebe, né? Passa calor, eu não posso entrar com anti-inflamatório para ele. Então, eu tenho que estabilizar, melhorar e tentar outras formas também. Às vezes, um probleminha na coluna. Tem, né? Inúmeras opções no mercado. Antigamente era mais difícil, mas hoje a gente tem inúmeras opções. Inflamação também é um fator que sobrecarrega o rim, né? Então, a idade também, né? É um animalzinho idoso, ele tem mais predisposição. Você tem morte celular, oxidação de célula, tudo isso pode agravar. Então, não existe uma fórmula, né? Cria o seu animalzinho assim, 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 ele nunca vai ter. Não tenho como dizer isso, né? Mas na verdade, assim, basicamente, a gente previne a doença renal evitando algumas questões. Então, primeiro de tudo, como é que você vai prevenir que seu animal tenha uma doença renal? Tem que fazer a medicina preventiva, tomar cuidado com essas coisas todas que você falou, que eu achei super importante, né? Tomar cuidado com remédio, manter ele sempre saudável, fazer as visitas periódicas no veterinário. Solicitar, geralmente isso é mais para o veterinário, né? Solicitar, criar como hábito solicitar exames de rotina. Eu sempre falo, não tem que fazer exame quando o paciente está doente, né? A gente tem que fazer exame também no paciente saudável, né? A gente exatamente. Tem muita gente que fica triste, né? Mas não deu nada, doutora. Que bom que não deu nada, né? Mas sabe, eu falo, na veterinária a gente tem, infelizmente, essa coisa chata de, mas vai pedir exame por quê? Nem tá doente. E na medicina humana não é assim. O médico, você vai no médico, sei lá, você vai ver o seu ouvido, ele vai te pedir todos os exames. Você quer tudo, né? Faz de tudo aí, doutor. Já vou coletar, eu quero ver tudo. Exatamente. Então, assim, criar por hábito fazer tanto a visita periódica no veterinário, mesmo que o seu animal não esteja doente, quanto solicitar os exames de rotina, fazer os exames de rotina, isso é muito importante, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho que a gente também falou bastante aqui, mas só para a gente enfatizar, beber muita água. É importante em todos os momentos da vida, cão, gato, beber água é importante, estimula o seu pet a beber água. Você já deu a dica do gato, né? Acrescentar mais água no sachê, colocar potes de tudo quanto é jeito. Adorei a dica do balde, que eu vou começar a usar agora como alternativa. E para o cachorro, Dani, o que a gente tem de alternativa para estimular o cachorro a beber mais água? Uma outra dica que eu falo tanto para cão quanto para gato, que eles adoram, né, é o gelo, né? Então a gente pode estar dando o gelo ou até mesmo fazendo patezinho. Você pega uma latinha ou um sachêzinho, põe 1 litro de água, bate no liquidificador e faz cubinhos faz o que eu falo que é o picolé. É o picolézinho para eles. Eles adoram. Uma outra forma do cão também de a gente estimular a ingestão de água, às vezes é até ferver o peito de frango, por exemplo. Você vai fazer uma comida para você ferve o frango e em 2 litros tem o água, não toma muita água, ou já é um paciente início da doença renal, né, que a gente tem que estimular a beber, então a gente tenta de várias formas. Então você ferve o frango sem sal, só na água fervida e você dá para ele. Legal. Pode com frutas, né? Então melão, melancia, frutas que tem bastante água também, pera, você pode estar dando para o paciente. Uva não pode, pelo amor de Deus. E Dani, uma dúvida aí eu vou te perguntar, porque eu também não vou saber responder isso, não sei se você sabe, e até a Larissa também perguntou, ela falou que o gato é mais resistente na doença renal. O que a gente sabe na literatura é que o gato, ele é mais afetado pela lesão, pela doença renal do que o cão, né? Achei até alguns estudos que mostram que 1 em cada 3 gatos tem problema renal e 1 em cada 10 cães tem problema renal.
Por que isso? Tem uma explicação ou simplesmente é uma questão de espécie? Ou é por conta daquela questão do gato não beber muita água, né? Que já vem da natureza dele. Tem alguma outra explicação aí? Sim, na realidade, assim, um dos fatores realmente é a questão da ingestão de água, né? Os felinos antigamente caçavam sua própria presa, né? E as vísceras, né? O corpo, né? Tanto de um animal quanto humano, é 70% de água. Então, ele As tinha presas já muito. tinham muita água e já supriam Exatamente. isso, Então, a né? gente precisava beber muita água. E aí, com a domesticação do felino, a gente acaba trazendo ele para dentro de casa, eles não têm esse hábito de ingerir muita água. Então, é um dos fatores que pode, acredita sim, que pode prejudicar, né? Não, né? Eu vi também algumas pessoas estavam perguntando sobre a ração. Ah, a ração pode levar a problema renal? Não, não é a ração que leva a problema renal, tá? Mas a ração tem muito sódio. Não, não é a É ração. isso. Você tem que fazer ele beber bastante água. E existem sim algumas rações que vai ter uma quantidade maior de sódio, porque o sódio vai ajudar a puxar mais água. Então, vai estimular o animal a beber mais água, né? Mas não é a ração, tá? Então, um dos fatores dele acaba sendo se realmente a ingestão de água, sim. Ah, legal. E tem alguma questão fisiológica? Porque até onde eu lembro, gatos tem mais néfron que cachorro? Ou eu tô viajando? Ao contrário. Ah, é o contrário, é verdade. Então, o cachorro tem mais néfrons do que o gato, é isso? Os gatos, eles têm em média de 250 néfrons. Eles já nascem com uma quantidade X de néfron, assim como a gente, assim Talvez por como os isso cães. eles são mais afetados, né? Porque eles têm menos, então ficam Tem doentes uma perda mais mais. rápidos, né? Ah, Exatamente. legal, legal. Tirou uma dúvida minha também, que agora eu já aprendi. Bom, Dani, acho que agora a gente podia responder algumas dúvidas que o pessoal falou. A gente já respondeu algumas delas, mas vamos responder algumas dúvidas aí que o pessoal mandou. A da ração foi uma delas, a gente já respondeu. A ração não prejudica, né, Dani, o gato ou o cachorro. A ração não causa problema renal. A gente sabe que hoje a gente tem vários nutrólogos que defendem a alimentação natural. Eu acho a alimentação natural super válida, desde que ela seja balanceada. Mas as rações também evoluíram. É diferente do que a gente tinha antes, que eram umas rações muito piores. Hoje as rações evoluíram, então a ração não prejudica. Essa é a minha opinião, acho que você concorda comigo, né? Sim, sim, eu concordo. Inclusive, tenho, né, clientes, né, tutores que vão, mas eu quero fazer dieta caseira, dieta natural. Eu já falo, olha, você tem que passar com um especialista, um nutrólogo, para poder fazer a dieta Balancear. baseada em relação à idade do seu animalzinho, em relação ao tempo, se ele é idoso, se ele é jovem, se ele é um adulto, se é um macho castrado, se é uma fêmea castrada, se existem outras comorbidades, outras doenças. Então, tem que ser tudo de acordo, né, de cada indivíduo. Então, isso é um dos fatores. E outro, para mim, né, na área de nefro, é um ponto meio complicado e é ruim, por quê? O que acontece? Meu paciente, quando tá doentinho, ele não quer comer. Se a gente acaba dando a dieta caseira desde o início da vida dele, ele não vai ter nada de diferente para ele comer quando ele tiver sem apetite, quando ele não tiver não querendo comer a comida, né? Por quê? Não tem mais nada de saboroso, ele já conheceu tudo que existia. Quando o paciente come a ração, aí ele não quer comer, então a gente consegue estimular ele a comer com a comidinha Ah, caseira. legal. A gente consegue estimular. Ah, não conseguiu? Aí entra também com estimulantes de apetite. Então é como se fosse uma carta na manga. Então, assim, mantenha a ração. A ração ela é balanceada, tem tudo que o seu animal precisa. Segue lá a tabelinha da quantidade diária, porque muita gente às vezes acaba dando aquela quantidade, mas dá frutas, legumes, bifinho, ossinho, aí vai acabar causando outros probleminhas aí, que é a obesidade. Mas procura, né, fazer uma dieta mais controlada. Você não precisa suplementar com nenhum tipo de vitamina, né? E quando precisar, a gente entra com a dieta no momento certo, com a Até dieta porque caseira. tudo em excesso também pode fazer mal, inclusive vitamina, né? O pessoal fala, eu vou dar um monte de vitamina
para deixar meu gato, meu cachorro sempre saudável. Vitamina em excesso faz mal, prejudica também, né? Então, isso acho que é uma dica importante. Nunca tinha pensado nessa questão que você falou da alimentação caseira, de você perder a sua carta na manga. Bem legal essa informação também. E muita gente me perguntou, Dani, se a ração renal, ela previne a doença renal. E eu tenho muito paciente, já fala que não, né? Eu tenho muito paciente que fala, ai, doutora, eu acho que ele tá renal, posso já entrar com a ração renal? Lógico, eu sei que tem muita informação aí para falar sobre a ração, mas brevemente, a ração renal, ela evita? Você fala, ai, meu cachorro já tá com 7 anos, eu já vou começar a dar ração renal. Não. Por isso que a gente tem, né, rações específicas para cada fase de vida. Se é um filhote, a gente dá ração de filhote. Se é um adulto, a gente dá uma ração de adulto. Se é um idosinho sênior, a gente dá ração sênior, né? Ele não tem problema renal, não tem nenhuma alteração. Não, vou dar ração renal para evitar. Não, não tem que dar, principalmente para gato, né? Pelo amor de Deus, não dê ração renal precoce para gato. Gato é um animal, ele tem uma dieta estritamente rica em proteína, né? E a ração renal, ela tem um teor proteico menor, né? Para evitar problemas. A ração renal, ela tem sim componentes na ração que vão ajudar o paciente renal. Então tem ferro, que vai ajudar animais que têm anemia. Anemia, que a gente falou lá no começo, que o rim está responsável ali também por produção de célula vermelha, né? Ele tem baixo teor proteico, que vai ajudar a diminuir os níveis de ureia na circulação, vai ajudar a diminuir a quantidade de fósforo absorvido, tem quelante de fósforo, tem potássio, que alguns pacientes acabam perdendo potássio, né? E tem alguns compostos que vão ajudar no pH do sangue. Tem ômega 3 também, um nível maior de ômega 3. Então, assim, é uma ração específica para o paciente que já tem a doença. Aí eu vou dar para prevenir. Não vai prevenir. Ah, legal. Tá bom? Às vezes a gente pode até piorar. Às vezes começa a ter emagrecimento. Ou até, na realidade, não emagrecimento, né? No caso é gordura. Eles acabam engordando mais, né? Mas a perda proteica é muito importante. Aí, diminuição de fósforo, às vezes, dependendo da idade, não é indicada. E, de novo, eu vou falar de gato, mas acho que com cachorro a gente também tem esse problema, né? Quando introduzir a ração renal é muito importante. Às vezes você começa a dar antes, o gato não gosta, e quando ele precisar comer, ele não vai comer. O gato é um paciente que morre pela boca. Se ele não gostar, ele não vai comer. O cachorro você pode deixar ficar uns 2 dias, 3 dias sem comer, ele acaba comendo meio sem vontade, bem pouquinho, mas o gato não existe isso. Né? E o cachorro também, acho que de repente você já tirou a novidade ali, quando ele realmente precisar da ração renal, ele vai falar, não, essa aí eu já comi e não gostei. Né? Então tem isso também, né, Dani? Na realidade, a introdução da dieta renal, ela vai de acordo, que aí a gente vai entrar em outros fatores, como a gente, né, já tinha comentado, em relação ao estadiamento da doença renal. Né? Então a gente tem que estadiar a doença do paciente exatamente com a ração, né? Para saber qual estágio da doença que o paciente se encontra, aí a partir daí sim entrar com a dieta no momento certo. Como você falou, às vezes é um paciente que já está um grau, né, no estágio muito avançado, não adianta entrar com a ração nesse momento, porque ele realmente está enjoado e nada vai querer. Mas também entrar precocemente, você pode piorar outros quadros também. Então legal. Tem que ser no momento e orientado por veterinário. Porque o gatinho de uma amiga minha é renal, e aí eu vi que o meu gato já tem um probleminha renal, eu vou entrar com a ração. Não, às vezes o seu animalzinho ainda não precisa da dieta. Então, vamos dar no momento que precisar. Ah, legal. Isso é muito importante. E como as rações comerciais hoje, as rações terapêuticas, elas são bem conhecidas, o pessoal já acha assim, essa aqui é hepática, essa daqui vai fazer bem para o fígado. E elas têm uma função, né? Tanto que
elas são terapêuticas, elas são tratamento, então elas têm que ser prescritas por um veterinário. Não pode simplesmente ir lá comprar ração terapêutica, dar do jeito que você acha que tem que dar. A gente está falando especificamente da renal, mas a gente está falando de todas as terapêuticas, né? Então, cada uma tem uma função no organismo do seu animal. Ai, meu gato tem muito problema, né? Tem muito cálculo. Vamos dar urinária. E aí dá 1, 2 anos de urinária. Pelo amor de Deus. Pois é, a gente está falando mais de problema renal, mas problema urinário ali também. A gente tem que tomar muito cuidado com dieta, muito cuidado, né? Então, às vezes a gente acha que está ajudando, mas está prejudicando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, Dani? Sim, sim. Então, a ração, acho que era uma dúvida que muita gente tinha. A Larissa fez uma pergunta agora que eu fiquei meio, até não sei responder direito. Ela quer saber por que a doença renal no cão, ela progride muito mais rápido do que no gato. Ou por que é tão difícil a gente estabilizar o cão, diferente do gato, que eu responderia que o gato tem 7 vidas. Então, ele vai gastando as vidinhas dele ali, chega numa hora que ele fala, então, acabou minhas vidas, aí ele começa a ficar ruim. Mas tem uma explicação, sei lá, nefrológica para isso? Sim, tem sim. Na realidade, o cão, geralmente, ele tem um problema mais específico em glomérulos, né? Então, ele tem uma glomerulonefrite, né? Uma inflamação mais em glomérulos. E ela acaba progredindo mais. E os gatos, eles são mais em região de túbulos, né? Uma inflamação e lesão em túbulo, né? Então, é um dos motivos que os gatos Essa acabam... diferença até do tratamento, né? Porque o cão, quando o cão fica renal, é muito mais difícil para a gente estabilizar do que gatos. Eu tenho gato que fica aí 10 anos doente renal, create 3, 4 e o gato tá pleno, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. O cão tá 1,6 ali de create, ele já tá chorando, vomitando, que nem você falou, né? É um dos motivos que a gente vê, né? Realmente a progressão do cão é maior, porque a lesão é maior e aí acaba entrando num outro quadro que a gente chama de proteinúria. E a proteinúria é um prognóstico pior também, mais ruim ainda. Proteinúria é perda de proteína na urina, né? Desculpa. A gente começa a falar em termo técnico aqui, depois o pessoal dá bronca em mim, né? Falar, você falou muito difícil, mas eu faço isso também. Mas a proteinúria é um prognóstico pior porque é sinal de agrava mais ainda a lesão e aí o animal acaba vindo a óbito mais rápido. Então, sim, os gatos vivem mais tempo do que os cães. É um dos motivos, sim. Ah, legal. E deixa eu ver aqui se faltou a gente responder alguma coisa, porque a gente foi falando, a gente foi respondendo a pergunta de todo mundo, né? Da ração, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente respondeu tudo. A gente falou das fezes ressecadas lá em cima. Do gato ser mais resistente, a gente respondeu agora. Que não tem cura, que é uma doença progressiva. Acho que a gente respondeu tudo, Dani. Eu acho que foi super legal, assim. Você tem alguma coisinha? Não, eu tô vendo aqui as mensagens. Alguém perguntou se os gatos devem deixar comida à vontade ou eles têm horário e quantidade de ração. Vai, você responde. O gato, o ideal para o gato é a gente deixar a alimentação à vontade, tá? Porque o gato, ele ainda traz dentro dele todas aquelas questões do gato essencial, que é o gato na natureza. E o gato na natureza, ele come o tempo inteiro, porque nem sempre ele vai ter a presa disponível. Lógico, né? Não quer dizer que todo dia ele vai comer um antílope na natureza. Então, o importante mesmo é você deixar a ração ali e o gato ir comendo de pouquinho. Lógico que tem aqueles gatos que são fominhas, que você põe a ração e ele vai lá come tudo, né? Mas o gato, geralmente, o correto da alimentação é você ir dando, deixar à vontade. Lógico, manter a ração sempre fresca. Se você colocar a ração do lado de fora, tem que trocar, deixar à vontade estragando, porque aí ele deixa de comer a ração, porque gato é fresco, né? Ele deixa de comer a ração porque a ração não tá legal, mas a ração tem que ficar à vontade, certo, doutora? Aí entra o grande problema de mudar a alimentação do gato, né? Quando o gato tá renal, quando você tem mais de um gato no ambiente, né? Aí esse é o problema. E aí a gente tem que fazer o... chora, né? Aí eu mando, tira a ração de todo mundo, vamos dar no momento certo. Aí a chora e fala, ai meu Deus do céu. Aí a gente sofre um pouquinho, mas realmente
Às vezes, alguns pacientezinhos conseguem contornar um pouco isso, né? Mas o problema maior para a gente, na parte final mesmo, é quando tem os animais ali que realmente, né, ele acaba comendo a raçãozinha do irmãozinho que não tem que comer. Dani, a Fê perguntou aqui, agora mandou uma questão para a gente falar um pouquinho do ômega 3. Eu acho que se a gente for falar do ômega 3, a gente tem muita coisa boa para falar, mas vamos falar da parte renal. O ômega 3 ajuda na prevenção da doença renal, evita a progressão da doença renal. Eu sou fã do ômega 3, mas conta aí pra gente qual que é a sua experiência com o ômega 3. É legal, é bom, ajuda, é ruim? Falando bem resumidamente, tá? O ômega 3, sim, ele ajuda, né? A gente já tem estudos que falam que o ômega 3, ele age como anti-inflamatório e também como antioxidante, então evita o envelhecimento das células, tá? E o que acontece? O que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar daqueles néfronzinhos que tem lá, o 25% ou 10, 15% que existe ainda. E o anti-inflamatório, o ômega 3, ele vai ajudar, sim, né? A gente tentar cuidar ao máximo desses rins, diminuir a inflamação, diminuir a morte celular, né? E entre outros também, o ômega 3, ele também ajuda no tratamento de proteinúria, né? Já tem alguns trabalhos aí também falando sobre o tratamento de proteinúria com o ômega 3, sim. Né? Então, o ômega 3 eu adoro. O problema é que às vezes alguns pacientes não gostam, né? Mas se puder, Ou se ele alguns gosta. tutores, né? Aquele cheiro de peixe, o tutor fala, não vou dar esse remédio não, que ele fica muito fedido. E Fê, também não pode ser qualquer ômega 3, tá bom? Tem que ser um ômega 3. Legal. Mas a gente prescreve um. Mas eu tenho um em casa. Eu tinha um outro aqui que eu dava para o meu cachorrinho. E aí é aquele ômega 3, 6 e 9. Então, não, esses aí não adianta. Tem que ser o que a gente prescreve, que tem a quantidade de GPDH, os níveis adequados. E eu acho que Exatamente. também a gente falando de alimento, voltando a falar um pouco de alimentação natural, alimentos ricos em ômega 3 também são bem indicados dentro de uma orientação veterinária, né? Então, conversa com seu veterinário, conversa com o nutrólogo, que não adianta você sair dando peixe tem ômega 3, sai dando sardinha pro seu gato, você vai ver o que vai acontecer com a urina dele depois, né? Vai formar uns cálculos, vai dar uns probleminhas, aí você chama o nefrologista, né? Né? Tem muito fósforo, então toma cuidado aí, né, para não ter problema. Dani, eu queria super te agradecer. Eu acho que foi muito legal esse papo. Eu acho que esclareceu até para mim, mas estou sempre aprendendo aí com você. Foi super legal. Espero que a gente tenha conseguido passar aí para o pessoal um pouquinho dessa questão, né? O que é a doença renal? O que a gente pode fazer para prevenir? E como que a gente pode observar que tem alguma alteraçãozinha renal aí acontecendo, né? Queria te agradecer. Queria falar para o pessoal, quem precisar de nefrologista, a doutora Daniele atende lá na minha clínica no Embu, atende lá no Taboão da Serra, na Intervet, na clínica dela, e atende em vários lugares também. Só entrar em contato com ela aí pelo Instagram, ou entre em contato com a gente lá no Instagram também, que a gente passa, né, o contato para vocês. É muito, gente, vou puxar a sardinha, não é nada pessoal, mas é muito importante você ter acompanhamento do nefrologista na doença renal. Eu achava que não, né? Porque a gente fala, tá doente, tá renal, dá um sorinho e vai levando. Não, né? Aprendi muito com a doutora Daniele e é muito importante o nefrologista, né? Para a doença renal, para prevenir e para melhorar a qualidade de vida do seu gato, do seu cachorro, né? Eu que agradeço, obrigada. Espera só um pouquinho, os filhos já estão tudo... Já deu horário, já. Pois é, bem no final, ainda bem. Eu que agradeço, obrigada. Acho que você sabe como foi muito difícil para mim fazer. Foi sucesso, Dani, foi incrível. A gente espera as próximas lives. Fica o convite. Vamos falar de problema urinário, vamos falar de cálculos de gato obstruído, pelo amor de Deus. Vamos fazer mais lives de nefrologia. Quem quiser, gente, bota um coraçãozinho aí. Manda mensagem para Dani. Foi sucesso, Dani. Foi incrível, foi muito legal. Que bom. Espero ter passado algumas coisinhas aí. Espero que todos estejam bem, né? Que
eu vi que também tem bastante pacientezinhos meus aí também, né? Clientes meus pacientes. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. E desculpa qualquer coisa. Né? Gente, eu vou deixar essa live salva. Quem quiser compartilhar, assistir depois, porque é muita informação. E obrigada de coração. Obrigada, Dani. Eu sei que você tá. Vai lá que você tá no seu timing já. Daqui a pouco as crianças brigam comigo, então vai lá. Brigadão, obrigada para todo mundo aí que assistiu a gente. Obrigada pela confiança e carinho, gente. Um beijo. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Terminou?